E aí, galera, podcast aqui. Vamos começar a nossa aula, né? Hoje o assunto é de mínimo múltiplo comum, MMC, e máximo divisor comum, MDC. Vamos entender melhor o significado desses termos logo logo, né? Por hora vamos ter o nosso motivacionalzinho, sim, como de costume. Vocês talvez não esperariam, mas essa matéria ela vai lhes contar quando vocês vão encontrar o amor da vida de vocês. Hã? Sim, quando vocês finalmente, depois de tantos anos, né, aguardando, vão então encontrar uma gêmea e serem felizes para sempre. Né? E também depois, né, vocês já estiverem casados, né, e tiverem momentos de integração com outros casais, nessa nova etapa da vida, qual a melhor solução para você ter uma disputa entre maridos e mulheres, né? Maridos e esposas, né? Então vamos lá. Essa matéria é muito importante por conta disso. Né? Primeiro vamos à nossa definição. Primeiro de MMC, né? Dados dois ou mais números A, B, enfim, N, chamamos de mínimo múltiplo comum o menor número que é divisível por esses números aqui, né? Cada um deles. E o denotamos MMC, né? Entre A, aí parênteses, né? Essa é meio que a simbologia, né? Para simplificar isso. Então, primeiro, para entender essa definição, a gente precisa conceituar o que seria um múltiplo, né? Assim, você tem um número N, a gente geralmente chama de múltiplo quando a gente vai somando N, né? Então, isso aqui seria um múltiplo 2, digamos assim. Eu posso chamar de outras formas, né? Mas múltiplo 2, aí eu somo N 3 vezes, múltiplo 3. Ok, vou pegar o múltiplo M, em que eu somo M vezes. Como os matemáticos são preguiçosos, eles meio que definiram uma maneira de escrever isso, né? E aí, a maneira é o seguinte, você conta a quantidade de M's que tem, a quantidade do número, né? No caso aqui tem M, eu coloco na frente. Então, eu uso um pontinho, eu coloco o número, né, que está sendo somado várias vezes. Já vi isso em algum lugar, né? É a multiplicação. É, tipo, inclusive a maior parte das operações matemáticas é básicas, tipo soma, multiplicação, exponenciação, elas são somas agrupadas, né? Enfim. E no caso subtração, divisão, seria as operações inversas, né? Que contrafaz, né, a alteração que a soma fez. Mas isso aí talvez seja assunto, né, para outra aula, enfim. Vamos então trabalhar com um exemplo menos abstrato, né? Com 3 e com 4. Com 3, qual é que seria o múltiplo dele? 1, né? O 3 somado uma vez. 3, duas vezes. 6, 3, 9, 4, 12, 5, 15, enfim. 18. Vai ter um motivo a me escrever esses caras, tá? Calma aí, guardem aí. 36. Aí, do 4, né? 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. E aí, primeiro, vamos tentar encontrar quais seriam os múltiplos comuns. Né? Ó, não é o que a gente quer ainda. A gente quer o mínimo. Vamos ver os múltiplos comuns, os MCs. É que sim, né? Só comparando aqui, eu tenho 12, né? Em comum. O 24, 36. Eu tenho 12, 24, 36, 48, enfim. Já consegue ver que todos os múltiplos comuns entre esses dois números aqui, eles são múltiplos desse primeiro aqui. E por acaso, ele é o menor deles, né? Daí a importância, né? Daí os matemáticos viram aqui, ó, né? Esse cara aqui, ele é da hora, né? Com ele é possível escrever todos os demais múltiplos entre esses dois números. Então, esse cara, a gente vai denominar de MMC, a gente vai determinar a maneira de calcular ele, de estudá-lo, né? Enfim.
Mas, poxa, como é que isso se relaciona com a definição aqui, né? Porque meio múltiplo comum, ele está falando como é o menor número que é divisível pelos dois números, né? Você tem que se lembrar o seguinte. Aqui, ó, escrevendo aqui o múltiplo m, né? O múltiplo m do 3 ele é dado por 3 vezes a. E o múltiplo m, deixa eu chamar 1, 2 aqui, 4. B, o múltiplo do 4 vai ser esse cara aqui, né? Lembra como a gente tinha escrito, né? A gente tinha escrito que o múltiplo era igual a m vezes n, né? A gente está fazendo aqui, né? Meio que uma forma geral de determinar os múltiplos. Vocês veem que o menor em comum é justamente o menor que é divisível, né? Porque, como é que era o algoritmo da divisão, né? Aqui, né? Dividendo, divisor, resto, quociente. A gente podia escrever que esse dividendo era o divisor vezes o quociente mais o resto. A gente chamava que uma coisa era divisível pela outra quando o resto era zero. Só o que você está falando. Sim, vocês veem que as multiplicações elas eram várias somas de n, dando o m, né? Então aqui n. A divisão é quantos n's cabem no m. O problema é que eu usei emão, né? M'. Espero que a didática esteja boa. Nesse caso aqui vai dar m. Então, multiplicação, divisão, sabe? Estão meio que relacionados dessa forma. E aí vocês veem que o menor m, né? Eu vou igualar m1 e m2, é justamente o menor que é divisível por esses dois simultaneamente. Nesse caso aqui seria a multiplicação deles, mas enfim. Vamos lá então trabalhar com números um pouco mais complicados. Okay. Com esse aqui já, né, fica meio trabalhoso, né, de você escrever esses números todos, né? Tipo, você veria todos os múltiplos, 32 e o 144, até encontrar, né, como se repete. É daí que a matéria passada de decomposição em fatores primos se torna útil, porque a gente vai ver do que esse número aqui é formado. E então a gente consegue ver o que eles têm em comum, o que eles têm diferente, e o que a gente tem que fazer para encontrar o MC a partir das partes mais fundamentais deles. Então, vamos lá, o 32, eu vou poupar tempo, né? A gente sabe que é uma potência de 2, e aqui 144, 2, 7, 2, 2, 3,5, 18, 2, 9, e aí 3 ao quadrado, né? E aqui vou ter 2 a quarta, e aqui vou ter 2 a quinta. Ok. Então, como é que seria o múltiplos de 144? Seria 144 vezes 1A, né? Ah, mas eu sei que 144, ele a decomposição dele é dessa forma, né? Fatores primos. Então, 2 a 4, 3 ao quadrado, A. E vamos fazer a mesma coisa para os múltiplos de 32, que é 32 vezes B, que é igual a 2 a quinta vezes B. E eu quero um múltiplo de 32 seja igual ao múltiplo de 144. Então, eu vou ter que 2 a quinta vezes B é igual a 2 a quarta, 3 ao quadrado, vezes A. É o seguinte, a gente tem que lembrar que a gente está nos naturais, né? Então, A e B, ou B e A, eles pertencem a 1, 2, 3, eles só podem assumir esses valores, né? Pode assumir zero? Pode, mas nesse caso vai acabar com toda, né, nossa equação. Então, né, nesse caso não. A gente não vai extrair nenhuma informação disso, né, quando o múltiplo é zero, porque quando você multiplica uma coisa por zero, dá zero. Né? Então é o seguinte,
eu preciso que essa igualdade seja satisfeita, né? E vocês podem ver que de um lado eu tenho 2 à quinta, de um lado eu tenho 2 à quarta. Então isso quer dizer que nesse A aqui, eu preciso que tenha um 2 aí, né? Vezes outra coisa. Enquanto que quando eu olho para o B agora, eu sei que desse lado aqui tem que aparecer esse cara, que é o 3 ao quadrado. Sim? Então, vezes B', né? Vezes um outro número. Então, eu vou ter que 2 à quinta, 3 ao quadrado, B' é igual a 2 à quinta, 3 ao quadrado, a linha. Eu tenho duas coisas agora iguais aqui, né? E, poxa, a igualdade tem que ser feita. Então, né? Como é que pode eu multiplicar uma coisa, multiplicar pela mesma coisa, e daí, sabe, esses números aqui serem diferentes, né? Para você ver isso também, é só cortar os dois lados, né? Acho que talvez seja mais fácil. E aí você vai ter que a linha é igual a B'. Então, ó, isso aqui, lembre-se que era o M, né? Então, eu posso ver que 2 à quinta, 3 ao quadrado, é igual ao M de 32, que é igual ao M de 144, vezes a linha, por exemplo. Esse cara, então, é a forma do múltiplo que é comum entre os dois, né? Sim? Eu igualei esses dois aqui e então eu tentei encontrar quais relações entre o B e o A têm que ser satisfeitas para que eles sejam múltiplos comuns. E eu encontrei que é isso aqui, que é, né, um natural vezes 2 à quinta vezes 3 ao quadrado. Se eu quiser o mínimo múltiplo comum deles, qual o menor valor que esse A' pode ser? 1, né? Mínimo múltiplo comum é 2 à quinta, 3 ao quadrado. E aqui vocês conseguem ver também como todos os múltiplos comuns são múltiplos do mínimo múltiplo comum, né? Porque essa é justamente a forma, né, que eu tinha escrito antes. M vezes N. Aqui o M, né, é o A'. Aqui é o N. E aqui o múltiplo comum. Vocês percebem que no final, o maior expoente acaba continuando, né? O outro lado tem que se ajustar, né, para ser igual, sim? Enquanto que aqui também, o maior expoente prevaleceu, né? Então, acaba que no MMC a gente acaba pegando os fatores, né, que estão a maior potência possíveis, né? Para que você consiga ter os dois lados iguais, né, da equação. Os dois múltiplos iguais, né? Então, ó, vamos aqui tentar fatorar da maneira como vocês estão conhecidos, né? Tentar encontrar o MMC da forma que vocês conhecem, né? Colocando o 32 e o 144, né? Vocês podem ver que, assim, vocês não precisam fazer isso aqui o tempo todo, né? A gente daqui conseguiu extrair que a gente vai selecionar os fatores de maior expoente, né? Então, se eu sei que o 32 ele tem 2 à quinta, 144, 2 à quarta, 3 ao quadrado, aqui tem um 3 elevado a zero escondido, né? Esse cara é o maior, esse cara é o maior. Então quer dizer que eu tenho 2 à quinta, 3 ao quadrado. Bem fácil. E aqui, ó, o algoritmo que vocês estão conhecidos, né, de calcular MC, que é 2, aí você vai meio que dividir esses números até chegar em 1, né? Quando eles são divisíveis pelo mesmo fator, você divide os dois ao mesmo tempo. 16, 72, 2, 8, 36, 2, 4, 18, 2, 2, 9. Ó, tá vendo? Aqui, quando eu coloco 2, ele vai dividir só esse. E por que você está fazendo isso, né? Porque por conta do que a gente tinha contado, né? Mas vocês conseguem ver também a sutileza também da definição, né? Que o mínimo múltiplo comum
um número, né? No caso 32 vezes A é igual a 144 vezes B. Esse número aqui é igual, a gente quer que ele seja o menor que é divisível pelos dois simultaneamente, né? E se ele tem que ser divisível pelos dois simultaneamente, ele tem que ter, no mínimo, todos os fatores que eles têm. Vem o seguinte: 2 a quinta vezes, não sei, 1K é igual a 2 a quinta vezes A. Pá, pá. É igual a, enquanto que aqui, ó, se eu tenho 2 a quarta vezes A ao quadrado é igual a mesma coisa, vezes K1 é igual a isso, a gente consegue ver que o M ele é composto por 2 a quinta vezes A, natural, 2 a quarta vezes 3 ao quadrado, natural. Quer dizer que o M tem que conter, né, esses fatores aqui, né? Ele tem que ter, no mínimo. Então, eu peguei, ele tem que ter esse fator, né? Nesse fator aqui, ele contém esse aqui, 2 a quinta. E ele tem que conter esse aqui também, 3 ao quadrado. E os outros também aqui, né? Eles têm meio que uma liberdade, né? Se que eles quiserem, digamos assim. Mas no caso, para ser o mínimo, né? Eles seriam justamente um. Então aqui eu estou justamente dividindo ao máximo. Estou vendo quantos fatores 2 existem nesses dois números. Por isso que eu estou dividindo ao máximo. Então, e aqui continua não, 3 ao quadrado. Aqui. 2 aqui, 3 ao quadrado. Né? Agora é a vez de vocês. Eu quero que vocês calculem esse MMC aqui, entre esses três números. E façam esse desafio aqui. Opa! Ninguém viu, tá? E o MMC entre esses dois aí, tá? Então, é isso aí. Pause o vídeo, tentem fazer. Vamos para a correção. Então, galera, vamos à correção. Eu tava 2, 6, 21, 3, 2, né? Vou tentar extrair ao máximo os fatores que tem entre esses números. 3, 21, 3, 3, 1, 7, 1, 7, 1, 1, 1. 2 ao quadrado, 7 vezes 3. Quanto que esses caras aqui, ó? 504, 100. 2, 2, 5, 2, 5, 0, 2, 1, 2, meio, 2, 25, 2, meio, 3, 25. No caso aqui, 5 ao quadrado, por que não? 63, 1. E aqui, 3 ao quadrado vezes 7. Paciência não tem. 2 é terceiro, 5 ao quadrado, 3 ao quadrado, 6. Certinho, né? Ok. Então vamos à parte agora de MD. Então, galera, a definição que eu coloquei de máximo divisor comum é que, ó, dados os dois ou mais números A, B, enfim, N, chamamos de máximo divisor comum o maior número que consegue dividir todos esses números e o denotamos MDC de maneira parecida, né, com o MMC. Vocês veem que não é à toa que a aula é sobre MMC e MDC. Os dois eles têm uma relação entre si. Né? Lembram que no MMC ele era o menor número que era divisível por esses dois números. Né? É uma definição correlata, né, digamos assim. Enquanto que o MDC é o maior número que consegue dividir esses dois números. Então, estão bem relacionados aí dessa forma. Né? Mas, ó, antes, vamos tentar definir melhor. Vocês lembram, né, como é que seria divisor, né, divisibilidade? Né? Tanto da aula passada, né, tanto de vezes que eu escrevi essa equação aqui, né? D igual a D, Q, mais E. Divisor quando esse resto é zero, né? Então, eu vou ter aqui divisor D vezes Q, né? Enfim, tá bom. Então,
Vocês conseguem ver que esse cara aqui, a gente chama de divisor. Esse cara também, né? Ele sempre vem aos pares, né? Se é uma coisa de vídeo, se eu encontro um número que divide, ó, esse outro cara vai aparecer também, né? Então, eu quero números que multiplicados dão o número que eu tenho, né? Aí eu vou chamar eles de divisores. Então, ó, eu vou pegar aqui o 12. 12 é ótimo porque ele tem muitos fatores, né? 12. Quais seriam os números que a multiplicação deles dá 12, né? 1 vezes 12. 2, 6, 3, 4. Parou por aí, né? Porque vocês veem que se um for grande, se o D for grande, o Q tem que ser pequeno, né? Para balancear, né? E aí, quando eu chego os dois serem iguais, né? Que é justamente a raiz, né? É quando eu posso parar de testar, porque ele sempre vem aos pares, né? Enfim, é aqui. Raiz de 12, né? Tá entre 3 e 4. E agora vamos pegar o outro número, né? Fazer uma coisa parecida com o que a gente tinha feito com aqueles outros dois números, né? Vamos tentar encontrar os divisores comuns agora, né? 42, 2, 21, 3, vai ter 4, deixa eu ver, 6, 7. Aí acabou, né? Porque a raiz dele está entre 6 e 7. Como você sabe disso? Quadrado de 6 é 36, quadrado de 7 é 49. E o 42 está entre esses dois, né? Mas é. Então, vamos ver, ó, os DCs, né? Divisores comuns. Comuns. Seria, ó, 1. 1 sempre vai ser divisor comum. 2, 3 e 6. 6. Esses são os divisores comuns, né? Vocês notaram alguma coisa? Os outros divisores comuns são divisores do maior divisor comum. A mesma coisa que a gente tinha feito, eu tinha visto, né, com o MMC, né? Os múltiplos do MMC eram os múltiplos incomuns, enquanto que os divisores do máximo divisor comum são os divisores comuns. Então, tá meio que relacionado aí as coisas, né? Mas, professor, né, eu não consigo ver tanto qual seria, né, como é que seria isso, né? O que significa o máximo divisor comum? Meu múltiplo comum até que eu vejo, mas máximo divisor, sabe? Assim, tem aqui o 42 dividido por 6, já que é divisor, o resto é zero, né? E aqui é 7. Isso quer dizer que 42 é expresso por 7 somas de 7. Sim. O máximo divisor comum é tal que eu consigo, deixa eu ver, 12 aqui, 2 mais 2 mais, não. Tal que eu consigo somar um número, a mesma quantidade de vezes dos dois, e dar a mesma coisa. A gente vai ver a utilidade maior disso nos problemas, né? Mas vocês conseguem ver que esses dois números resguardam essa semelhança, né? Eu somo 6 7 dá 42, eu somo 6 2 dá 12. Mas então, vamos agora à nossa sequência, que seria agora ver a relação do máximo divisor comum expressa na forma da decomposição em fatores primos. Aqui, ó. Então, vou ter, ó, 12. Aí vai ser 2 ao quadrado vezes 3. Enquanto que o 42, 2, 21, 3, 7, 7, 1. Então, 42 é 2 vezes 3 vezes 7. E o 12 é 2 ao quadrado vezes 3.
E agora eu quero o maior divisor entre eles, né? Que é, ó, 42 é igual a MDC vezes 1A. Quanto que 12 MDC vezes B. E isso é igual à fatoração que eu tinha feito, né? Vezes 7 vezes ao quadrado vezes 3. Bom, eu quero o máximo divisor comum, né? Então eu vou passar o A dividindo. MDC 2 vezes 3 vezes 7 sobre A. Que é igual, né? Porque é a mesma coisa, né? Máximo divisor comum entre eles. 2 ao quadrado vezes 3 sobre B. Para que essa igualdade aqui seja verdadeira, eu vou chegar aqui e só botar os em comum, né? Porque mesma coisa. 7 sobre A é igual a 2 sobre B. Então, o que você está fazendo, professor? Isso aqui é meio que a nossa definição, mais ou menos a nossa definição. A gente está tentando encontrar o máximo divisor desse cara, né? O máximo divisor desse cara. Então, como eu acho que o máximo divisor são iguais para os dois, né? Igualando, eu vou encontrar as condições desse outro número que fazem com que eles sejam iguais, né? E eu vou ter aqui, que é isso, né? O A e o B, eles pertencem aos naturais, né? E então, para esses caras darem igual, eu vou ter que o A vai ter que ser da forma 7A', e aqui o B vai ter que ser da forma 2B'. Essa é a condição. Então, eu chego e vou substituir lá, né? M de C vezes 7A', lembra que isso aqui era A, é igual a coisa original, né? 3 vezes 7. Cancelo dos dois lados. MDC é igual vezes A' é igual a 2 vezes 3. Então, para isso aqui ser verdadeiro, poderia ser, o A' poderia ser 2, poderia ser 3. Não poderia ser 5. Por que não poderia ser 5? Porque aqui não pode ser 1 sobre 5. Né? Esse cara é natural. Se ele fosse 5, aparecer um fator 5 aqui, não aparece do outro lado. Não tem como, né? A guarda não vai ser verdadeira. Para encontrar o maior divisor comum, esse A tem que ser 1, que é o menor valor que o A' pode ser. Então, eu vou encontrar que o maior divisor comum é 2 vezes 3. Que é 6, né? Mas ok. Como é que a gente faria, né? A maneira que vocês estão acostumados, né? De trabalhar. Vocês pegam os números, né? 12, 42. E aí eu vou tentar encontrar os números, fatores, né, primos, que conseguem dividir o 2 simultaneamente. Por quê? Porque ele vai compor o MDC. E o MDC, ele é composto, ele é o maior número que consegue dividir os dois simultaneamente. Né? Então você não pode pegar e colocar um 3 que só divide, um 7 que só divide esse cara, que ele não vai dividir o outro. Enfim. 2, aí eu divido, né? 6, 21. Qual é o fator que agora divide os dois simultaneamente? É 3. 2, 7. Não tem mais fatores comuns. MDC, 2 vezes 3 é 6. Nós vamos ver que no final, MDC é pegar os menores expoentes, né? Pois queremos o maior divisor, e o divisor deve ter somente fatores em comum entre os números. Eu não sei se deu para conseguir ver isso acontecendo aqui, né? Mas, tipo, vocês conseguem maturar melhor essa ideia, sabe? E vão conseguir desenvolver melhor. E aí eu tenho aqui um algoritmo, que é um algoritmo bisurado, né? Que ele é meio que uma maneira de você calcular o MDC de maneira mais rápida, né? Vocês podem pegar, ó, tem aqui a dividendo, divisor, resto, quociente, né? Aí aqui, ó, ao invés de colocar o quociente aqui, eu vou botar aqui em cima. E aí eu vou fazer um jogozinho da velha. Sim. Por que isso? Porque a gente vai fazer divisões sucessivas. E esse resto aqui, né? Quando esse resto aqui for zero, esse cara aqui vai ser o MDC.
Como assim? Vamos fazer aqui um exemplo, né? Esse caso aí vai ser, acabei de fazer, né? 144. Eu vou dividir pelo 12, né? E aí, essa divisão deu 42 aqui, né? Então, vamos lá. Vezes 3 é 36, que é 6. E agora eu vou pegar esse cara e trazer para cá. 6. 2, 0. Então, esse cara vai me descer. Ele deve se perguntar, poxa, professor, por que funciona? Ah, eu respondo isso para vocês, tá? Rapidinho. Vamos tentar fazer rapidinho isso aqui. B é igual a... Vamos resolver aqui para um caso que é igual com o nosso Deus, né? Que, ó, duas divisões já dá um MDC aqui. Para você fazer, caso tenha mais, né? Você tem que continuar mais, você só fazer com argumento indutivo, né? Que já desfoca um pouco nossa aula, né? Mas enfim, aqui D vezes Q, mais o resto 1. E depois, ó, lembra que eu peguei, ó, eu fui dividir o D com esse resto, né? Vezes o Q1 e Q2, né? Já percebam que o R1 divide o D. Agora eu vou pegar esse cara e jogar na equação de cima. D é igual a D Q1, opa, Q1, aqui ó, R1, Q2, mais o R1. Aí eu consigo colocar o R1 em evidência. Aí eu vou ter Q1, Q2 mais 1. E daqui eu já consigo também ver que o R1 divide o D. Ok? Bom, já professor, consigo ver como o R1 é um divisor comum entre os dois. Mas não que ele é o MDC, né? Ele é o máximo divisor comum. Né? Aqui D, o R1, Q2. E vocês conseguem ver da forma, tipo, esse cara vai ser o maior divisor comum se ele tem todos os fatores comuns entre esses caras. Ou seja, que esse cara e esse cara não tem nenhum fator em comum entre si. Esses dois não tem nenhum fator em comum entre si. Porque se ele tivesse 2 e 2, isso quer dizer que esse não estaria no R. E seria um fator que estaria nos dois aqui. O máximo divisor comum reúne todos os fatores que são em comum entre o D e o Dzinho. Então, se eu provar que o MDC de Q2 e 1 mais Q1, Q2 foi igual a 1, ou seja, um fator em comum entre eles é o 1, então o R é MDC entre D e D. Não é? Isso não é tão complicado de supor. Suponha que existe um divisor, deixa eu ver, K, que divide Q2 e divide 1 mais Q1 vezes Q2. A gente quer provar isso aqui, a gente vai supor, né, que isso é válido, e então se a gente encontrar um absurdo, quer dizer que, né, essa suposição aqui está errada. Então vai provar o que a gente quer. Então, se Q2 é divisível por K, quer dizer que ele pode ser expresso dessa forma. E se eu multiplicar por Q1 dos dois lados, eu vou ter que Q1, Q1. Q1 vezes Q2 também é divisível. Mas pela minha suposição também, eu tenho que 1 mais Q1, Q2 é igual a K vezes Q duas linhas. Né? Eu tenho essas duas coisas. Então eu vou substituir essa nessa. Eu vou ter 1 mais K, Q1, Q', que é igual a K, Q duas linhas. 1 é igual a K vezes Q duas linhas menos o Q1, Q'. O que é um absurdo. Por quê? Porque a gente está nos naturais. O menor número é 1. A não ser que esses dois sejam 1, essa multiplicação não dá. Né? E se esse cara for 1 aqui, é justamente o MDC. Né? Você poderia ter que supor também que aqui K é diferente de 1. Aí sim é um absurdo.
Mas enfim, essa relação só é satisfeita quando K é igual a 1 e esses outros caras aqui são iguais a 1. Enfim, vamos à nossa parte final da aula, que é que tem essa relação aqui. Que professor, você fala umas coisas aí de MDC, né? Não entendi, não quero saber, mas MMC eu faço muitas vezes, é isso aí. Brasil, só aprender. E aí tem essa relação que vocês podem utilizar, né? Que assim, você tem um número N, que tem 2 a quinta, 3 a 1, 5 a 1, 7. E aí você tem, opa, foi mal, o A. E aqui o B é da forma 2 a quarta, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, nada, né? Tá 7 a 0. E aí é o seguinte, lembra que o MMC ele é maiores expoentes? Porque ele é o maior número, o menor número que é divisível por 2. Esse cara aqui é os menores expoentes entre os dois números, porque ele quer pegar justamente os que tem em comum. Então, ó, se eu for pegar os menores expoentes, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui, e eu multiplicar pelos maiores expoentes, esse aqui, esse aqui, esse aqui, opa, eu estou multiplicando esses cor de pele e esses laranjinhas aqui, né? Eu estou multiplicando o A pelo B, né? Praticamente. Né? Então você conseguiu ver que essa relação aí é satisfeita dessa forma. Né? Mas vamos agora à nossa explicação, né? Finalmente, no final da aula, vocês vão poder entender, né? Quando é que vocês vão encontrar o amor da vida de vocês, sim? Então é o seguinte, vocês vão à igreja, né? Igreja. Aqui, igreja. Você vai à igreja, né? Católico, né? Seja você, né? Homem, seja você mulher, ou mesmo seja você, né? Neutro, né? Neutro. Você vai à igreja, você, com uma frequência de 7 em 7 dias, né? Todo domingo. Enquanto que ele vai, por exemplo, já é um católico, né? Um pouco mais febre e tal. Vai aí em 30 em 30 dias. Né? Lembre-se o seguinte, MMC era o mínimo múltiplo comum. Né? Ou seja, é justamente quando vocês vão se encontrar. A menor distância vocês vão se encontrar, né? Porque aqui eu peguei períodos muito grandes, né? Mas se no caso você fosse 2 dias e era 3 dias, vai lá. Dia 1, 2. Opa. Dia 1, nada. Dia 2, você foi. Dia 3, nada. Dia 4, você foi. Enquanto que ele não foi, não foi, foi. Aí aqui, ó, dia 5, não foi. Você não foi. 6, você foi. Não foi, foi. Opa, o dia que vocês dois foram, né, para o lugar, é onde vocês podem se encontrar e se conhecer, né? Sim. Então, ó, professor, eu quero encontrar logo essa pessoa, né, amor da minha vida. Vocês precisam ir mais frequentemente nos lugares. Não à toa, antes do Tinder, né, antes desses relacionamentos, né, online e tal, esses sites, esse tipo de coisa, um estudo britânico indicava que, né, perguntaram casais onde eles se conheceram, etc. E a maioria das respostas dava nas igrejas, né? Claro que também é uma sociedade um pouco mais católica, né? Igrejas. Em segundo lugar ficava escolas, que é justamente os lugares que você vai com mais frequência e é justamente os lugares em que você vai acabar encontrando essas pessoas com mais frequência. Né? Então é isso, né? E aí, né? Você pensa, pô, e depois, né, que a gente se casar e tal, né? A gente tem esse problema, né? Que tem 36 homens, tem 48 mulheres no time de casais. A gente quer um time de maridos disputar um time de mulheres, né? Então a gente vai pensar assim, pô, são casais, né? Devia ser a mesma quantidade, né? Mas aí você está se passando um pouco, né? Porque podem ter outro tipo de casais hoje em dia, né?
Assim, mano, tem mulher com mulher, né? Homem com homem. Até fui errado aqui em colocar homem e mulher, né? Enfim, né? Então, vamos supor que todos os homens sejam héteros e as mulheres não. Como é que a gente encontra, né? As, a menor quantidade de equipes, né? Pra gente formar, né? E seria justamente o MMC, né? Por quê? Eu quero times com a mesma quantidade e a maior quantidade possível, né? Então, o time que eu vou organizar, ele vai ter que ter a mesma quantidade e vai ter que ser o menor possível. Ou seja, 36 é igual a K vezes outra coisa, 48 é igual a K vezes B, né? Ah, eu já vi isso. Eu quero que esse cara seja o maior. Eu lembro disso. É o MDC, né? 48, 36. Vamos usar essa ferramenta aqui, né? Porque eu não quero que vocês achem que ela é inútil. Ela é ótima. 12. Então as equipes vão ter que ser formadas de 12 em 12. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu passei um pouco do tempo, né? Mas eu espero que tenha sido proveitosa. E é isso. Até a próxima.